Leitura das 95 teses de Martinho Lutero. Texto integral. Debate para o esclarecimento do valor das indulgências pelo Dr. Martinho Lutero. 31 de outubro de 1517. Introdução. Em nome da verdade, e com o desejo profundo de revelá-la, serão discutidas em Wittenberg as seguintes teses, sob a liderança do reverendo Padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última. Neste local, essas teses serão debatidas com fervor. Lutero convida todos que, por qualquer motivo, não possam estar presentes para debater conosco em pessoa, a fazê-lo por meio de cartas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Primeira tese, nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, ao dizer, arrependei-vos, desejou que toda a vida dos fiéis fosse marcada por um constante arrependimento. Segunda tese, essa palavra, no entanto, não deve ser interpretada como uma referência à penitência sacramental, ou seja, a confissão e a satisfação administradas pelos sacerdotes. Terceira tese, o arrependimento não se refere apenas ao remorso interior. Na verdade, o arrependimento interno é ineficaz, se não resultar em várias mortificações externas da carne. Quarta tese, assim, a penalidade pelo pecado persiste enquanto existir o ódio por si mesmo, que é o verdadeiro arrependimento interior, e continua até que entremos no reino dos céus. Quinta tese. O Papa não tem a intenção, nem a capacidade, de remir quaisquer penas, além daquelas que ele próprio impôs, seja através de sua autoridade ou das dos cânones. Sexta tese. O Papa não pode remir nenhuma culpa, exceto ao declarar e confirmar que ela foi perdoada por Deus. No entanto, para garantir segurança, ele pode conceder remissão em casos específicos que estão sob seu julgamento. Se o seu direito de conceder remissão nesses casos for desconsiderado, o culpado permanecerá completamente sem perdão. Sétima tese. Deus não remite a culpa de ninguém sem, ao mesmo tempo, humilhar essa pessoa em todas as coisas e trazê-la à submissão ao seu representante, o sacerdote. Oitava tese. Os cânones penitenciais são aplicados apenas aos vivos. De acordo com eles, nada pode ser imposto àqueles que já faleceram. Nona tese. Portanto, o Espírito Santo é bondoso conosco através do Papa, pois em seus decretos ele sempre faz exceções no que diz respeito à morte e à necessidade. Décima tese. São maldosas e sem conhecimento as ações daqueles sacerdotes que reservam as penitências canônicas para o purgatório dos moribundos. 11ª tese. Essa prática de transformar a pena canônica em pena de purgatório foi claramente semeada enquanto os bispos estavam desatentos. 12ª tese. No passado, as penas canônicas eram impostas não após, mas antes da absolvição, como uma forma de verificar a verdadeira contrição. 13ª tese. Através da morte, os moribundos pagam todas as suas penas e estão isentos das leis canônicas, por direito, uma vez que já estão mortos para essas leis. 14ª tese. A saúde imperfeita da alma, ou seja, o amor imperfeito daqueles que estão à beira da morte, traz necessariamente grande temor, e esse temor é maior quanto menor for o amor. 15ª tese. Esse temor e horror, por si mesmos, são suficientes para constituírem a pena de purgatório, especialmente quando se aproximam do horror do desespero. 16ª tese. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão distintos entre si quanto o desespero completo, o desespero incompleto, ou quase desespero, e a certeza. 17ª tese. Parece necessário que, com as almas no purgatório, o horror diminua e o amor aumente. 18ª tese. Parece que nem a razão, nem as escrituras provaram que essas almas estejam fora do estado de mérito, ou seja, do crescente amor. 19ª tese. Também parece que não foi provado que as almas, ou pelo menos todas elas, estão certas ou asseguradas de sua própria bem-aventurança, embora possamos ter convicção disso. 20ª tese. Portanto,
Quando o Papa fala em plena remissão de todas as penas, ele não se refere verdadeiramente a todas as penas, mas apenas aquelas que ele próprio impôs. 21ª tese. Portanto, os pregadores de indulgências erram ao afirmar que, através das indulgências do Papa, um homem é libertado de todas as penas e salvo. 22ª tese. Considerando que o Papa não impõe às almas no purgatório nenhuma pena, que, de acordo com os cânones, elas deveriam ter cumprido nesta vida. 23ª tese. Se é que é possível conceder a alguém a remissão de todas e quaisquer penas, essa remissão poderia ser dada somente aos mais perfeitos, ou seja, a um número muito reduzido de pessoas. 24ª tese. Isso torna necessário concluir que a maioria do povo está sendo enganada pela promessa indiscriminada e exagerada de absolvição total das penas. 25ª tese. O poder que o Papa tem sobre o purgatório é tão amplo quanto o poder que qualquer bispo ou sacerdote exerce em sua própria diocese ou paróquia de forma particular. 26ª tese. O Papa age corretamente ao conceder remissão às almas não pelo poder das chaves, que ele não possui, mas através da intercessão. 27ª tese. Aqueles que pregam a doutrina humana de que, assim que a moeda tilintar na caixa, a alma sairá do purgatório, estão ensinando falsamente. 28ª tese. O que é certo é que, ao tilintar da moeda na caixa, o lucro e a avareza podem aumentar, mas o resultado da intercessão da Igreja depende exclusivamente da vontade de Deus. 29ª tese. E quem pode saber se todas as almas no purgatório desejam ser remidas, como na lenda de São Severino e Pascoal? 30ª tese. Ninguém pode ter certeza de que sua própria contrição é sincera, e muito menos que obteve plena remissão. 31ª tese. A verdadeira penitência é tão rara quanto aqueles que legitimamente adquirem indulgências, ou seja, é extremamente rara. 32ª tese. Serão condenados eternamente, juntamente com seus mestres, aqueles que acreditam ter garantido sua salvação devido às suas cartas de perdão. Indulgência. 33ª tese. Deve-se estar atento aos que afirmam que as indulgências papais são as dádivas inestimáveis de Deus, pelas quais o homem é reconciliado com ele. 34ª tese. Pois essas graças de perdão se referem apenas às penas de satisfação sacramental, que são impostas pelo homem. 35ª tese. Não pregam a verdadeira doutrina cristã aqueles que ensinam que não é necessário o arrependimento para alcançar a redenção da alma. 36ª tese. Todo cristão verdadeiramente arrependido tem direito à plena remissão das penas e da culpa que lhe pertencem, mesmo sem as cartas de perdão. 37ª tese. Todo verdadeiro cristão, seja vivo ou morto, participa de todas as bênçãos de Cristo e da Igreja, e isso lhe já é concedido por Deus, mesmo sem as cartas de perdão. 38ª tese. No entanto, a remissão e a participação concedidas pelo Papa não devem ser desconsideradas, pois, como já mencionado, são uma declaração da remissão divina. 39ª tese. É extremamente difícil, mesmo para os teólogos mais capazes, exaltar ao povo tanto a abundância das indulgências quanto a necessidade do verdadeiro arrependimento. 40ª tese. O verdadeiro arrependimento busca e ama as penas, enquanto a abundância de indulgências atenua as penas e pode levar o povo a odiá-las, ou pelo menos a dar ocasião para isso. 40ª. Primeira tese. Deve-se pregar com cuidado sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as entenda erroneamente como sendo superiores às outras boas obras de amor. 42ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que o Papa não pretende que a compra de indulgências seja comparada, de qualquer forma, com as obras de misericórdia. 43ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que dar ao pobre
ou emprestar ao necessitado é uma obra melhor do que comprar indulgências. 44ª tese. Pois através da obra do amor, o amor cresce, e o homem se torna melhor, enquanto as indulgências apenas libertam o homem da pena, sem torná-lo melhor. 45ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que aquele que vê alguém em necessidade e o negligencia, gastando seu dinheiro em indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas sim a ira de Deus. 46ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que, a menos que tenham muito mais do que necessitam, devem reservar o que é necessário para suas próprias famílias e, de forma alguma, desperdiçar dinheiro com indulgências. 47ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que a compra de indulgências é uma questão de liberdade e não um mandamento. 48ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que o Papa, ao conceder indulgências, necessita e, portanto, deseja mais as orações devotas em seu favor do que o dinheiro que lhe é apresentado. 49ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que as indulgências do Papa são úteis, se não se depositar confiança exclusiva nelas, mas são completamente nocivas, se por meio delas se perder o temor de Deus. 50ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que, se o Papa soubesse das extorsões dos pregadores de indulgências, ele preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida a cinzas do que vê-la edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª tese. Os cristãos devem ser ensinados que o desejo do Papa, como é seu dever, seria dar de seu próprio dinheiro a muitos daqueles de quem os vendedores de indulgências extorquem dinheiro, mesmo que isso exigisse a venda da Basílica de São Pedro. 52ª tese. A garantia de salvação através das cartas de perdão é vã, mesmo que o comissário ou o próprio Papa empenhassem suas almas por elas. 53ª tese. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que propõem que a palavra de Deus seja silenciada em algumas igrejas, para que as indulgências possam ser pregadas. 54ª tese. A palavra de Deus é injuriada quando, em um sermão, se gasta um tempo igual ou maior com as indulgências do que com ela. 55ª tese. O pensamento do Papa, necessariamente, é que se as indulgências, que são de menor importância, são celebradas com badalar de sinos, procissões e cerimônias, o Evangelho, que é o mais importante, deve ser pregado com muitas mais badaladas de sinos, procissões e celebrações de cerimônia. 56ª tese. Os tesouros da Igreja, a partir dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados ou conhecidos entre o povo de Cristo. 57ª tese. É certo e evidente que esses tesouros não são temporais. Por isso, muitos vendedores de indulgências não os distribuem facilmente, mas apenas os acumulam. 58ª tese. Esses tesouros não são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operaram a graça sobre o homem interior sem a intervenção do Papa, e a cruz, a morte e o inferno operaram a graça sobre o homem exterior. 59ª tese. São Lourenço afirmou que os tesouros da Igreja são os pobres da Igreja, mas ele se referia ao uso da palavra em seu próprio tempo. 60ª tese. Sem temeridade, afirmamos que as chaves da Igreja, concedidas pelo mérito de Cristo, são esses tesouros. 61ª tese. Está claro que, para a remissão das penas e das quedas, o poder do Papa é suficiente por si só. 62ª tese. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. 63ª tese. No entanto, esse tesouro é naturalmente o mais odiado, porque faz com que os primeiros se tornem os últimos. 64ª tese. Por outro lado, o tesouro das indulgências é naturalmente mais aceitável, pois faz com que os últimos se tornem os primeiros. 65ª tese.
Portanto, os tesouros do Evangelho são as redes que foram usadas anteriormente para pescar homens de posses. 66ª tese. Os tesouros das indulgências são redes com as quais eles agora pescam as posses dos homens. 67ª tese. As indulgências que os pregadores proclamam como grandes graças são compreendidas como tal na medida em que promovem ganho financeiro. 68ª tese. Ainda que, na verdade, sejam as menores das graças, quando comparadas com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª tese. Os bispos e curas são obrigados a admitir os comissários de indulgências apostólicas, com toda a reverência. 70ª tese. No entanto, são ainda mais obrigados a observar com atenção e ouvir com diligência, para garantir que esses homens não preguem seus próprios sonhos em vez do que lhes foi comissionado pelo Papa. 71ª tese. Aquele que falar contra a verdade das indulgências apostólicas será anátema, excomungado e amaldiçoado. 72ª tese. Mas bem-aventurado seja aquele que se guarda contra a concupiscência e a licenciosidade dos pregadores de indulgências. 73ª tese. O Papa, com justiça, condena aqueles que, de alguma forma, defraudam o comércio de indulgências. 74ª tese. Mas ainda mais, ele deseja condenar aqueles que usam o pretexto das indulgências para defraudar a santa caridade e a verdade. 75ª tese. Pensar que as indulgências papais são tão eficazes que podem absolver um homem, mesmo que ele tenha cometido um pecado impossível e violentado a Mãe de Deus, é loucura. 76ª. Dizemos, ao contrário, que as indulgências papais não são capazes de remover nem o menor dos pecados veniais em relação à sua culpa. 77ª tese. É dito por alguns que mesmo São Pedro, se fosse o Papa agora, não poderia conceder maiores graças do que as indulgências. Isso é blasfêmia contra São Pedro e contra o Papa. 78ª. Dizemos, ao contrário, que mesmo o Papa atual, assim como qualquer outro Papa, possui maiores graças à sua disposição, a saber, o Evangelho, as virtudes, as graças, os dons de cura, etc., como está escrito em 1 Coríntios 12. 79ª tese. Dizer que a cruz, erguida no brasão, junto com as armas papais, equivale à cruz de Cristo, é blasfêmia. 80ª tese. Os bispos, curas e teólogos que permitem que tais sermões sejam difundidos entre o povo terão que prestar contas. 81ª tese. Esta desenfreada pregação de indulgências torna difícil, mesmo para homens doutos, manter a reverência devida ao Papa devido às calúnias e às astutas perguntas dos leigos. 82ª. Por exemplo, por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santo amor e da horrenda necessidade das almas que lá estão, se ele poderia redimir um número infinito de almas com o dinheiro, que é muito prejudicial, com o qual constrói uma basílica? Não são as primeiras razões mais justas e a última insignificante? 83ª tese. Igualmente, por que continuam as missas por morte e aniversário dos falecidos? E por que não se restitui ou permite a devolução de ofertas feitas em favor deles, já que é errado orar pelos já redimidos? 84ª. Igualmente, o que é esta nova piedade de Deus e do Papa, que por dinheiro permitem a um homem, que é ímpio e seu inimigo, comprar a saída do purgatório da alma devota de um amigo de Deus, e não antes, por causa da própria necessidade daquela alma amada e devota, livrá-la por puro amor? 85ª. Tese. Igualmente, por que, estando os cânones penitenciais já há muito, de fato e por desuso, revogados e mortos, estão agora sendo satisfeitos pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem vivos e em pleno vigor? 86ª. Igualmente, por que o Papa, cuja fortuna é hoje maior do que as riquezas dos mais ricos, não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro,
ao invés de utilizar o dinheiro dos pobres fiéis. 87ª. Igualmente, o que é que o Papa perdoa e qual participação ele concede àqueles que, por perfeito arrependimento, têm direito à plena remissão e participação? 88ª tese. Igualmente, que bênção maior não poderia ser proporcionada à Igreja se o Papa fizesse 1000 vezes por dia o que ele agora faz apenas uma vez e concedesse a cada fiel essas remissões e participações. 89ª. Já que o Papa, através de suas indulgências, busca a salvação das almas em vez de dinheiro, porque suspende as indulgências e perdões concedidos anteriormente, se estes têm igual eficácia? 90ª tese. Reprimir estes argumentos e escrúpulos dos leigos somente pela força, e não resolvendo-os com razões, é expor a Igreja e o Papa à ridicularização por seus inimigos e tornar os cristãos infelizes. 91ª tese. Se, portanto, as indulgências são pregadas de acordo com o espírito e a mente do Papa, todas estas dúvidas serão prontamente resolvidas. Na verdade, elas nem existirão. 92ª. Fora, então, com todos aqueles profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz, e não a paz. 93ª tese. Bem-aventurados sejam todos aqueles profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, e não a cruz. 94ª tese. Os cristãos devem ser exortados a que sejam diligentes em seguir a Cristo, seu cabeça, através de penitências, de mortes e do inferno. 95ª tese. E desse modo, estejam certos de que entrarão no céu, antes por meio de muitas tribulações, do que por garantia de paz.